Saravá, jogo de damas, saravá todo mundo, Brasil a mil, e nós aqui sempre presentes, atentos às coisas que estão acontecendo, né? Os vai-e-vens da política, né? Enfim, discutindo outro dia com uma pessoa, uma bolsominion, ela não entendia minha argumentação de ser contra a entrega do pré-sal. Enfim, estava uma discussão sobre pré-sal, sobre Petrobras, e ela interveio dizendo que não entendia essa forçação de barra, porque tinha que vender mesmo, que tinha que entregar a Petrobras, que, enfim, que nós não tínhamos capacidade de gerir, aqui só tem corrupto, enfim, que tinha mesmo que leiloar, que pré-sal é uma bobagem, que as pessoas ficam falando nisso e ninguém... Bom, eu, muito irritada no meio da conversa, cheguei à conclusão para ela que pré-sal não é tempero de cozinha, madame. Pré-sal não é coisa que se põe na salada. Pré-sal é uma camada importante, subterrânea, que indica algumas riquezas. Mas eu não sou especializada no assunto, eu sou uma jornalista generalista, e para isso a gente trouxe hoje o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, Fernando Maia da Costa, para conversar um pouquinho com a gente sobre o pré-sal, essa riqueza, essa descoberta maravilhosa, essa preciosidade que tanto se fala, que tanto se investe e que tanta gente está de olho no mundo inteiro, e que, no final das contas, provavelmente foi o estopim de todo esse golpe que a gente está vivendo. Fernando, bem-vindo ao Jogo de Damas, o espaço é seu. Muito obrigado, Nioga. Excelente oportunidade da gente conversar um pouquinho, tentar esclarecer um pouco, de uma forma mais simples, né, do que significa essa grande riqueza que a gente acaba conseguindo descobrir ali no ano de 2006, 2007, e que pode transformar o futuro do país para o bem e para o mal, né? A história nos mostra que achar uma grande riqueza pode levar para um bom caminho. A gente tem um excelente exemplo aí, a Noruega, hoje desfrutando de todos os benefícios do petróleo que descobriu lá na década de 70, e nós temos aí a Venezuela sofrendo, né, ataques principalmente pelo governo americano, né, por conta da grande riqueza petróleo que eles também descobriram lá no início do século passado, né, e que com o passar do tempo acabaram perdendo a sua identidade de povo, e que de uns tempos para cá vem tentando reconquistar a autonomia do Estado venezuelano, e que vem sofrendo os ataques do governo americano e toda essa coisa que a gente vê hoje falar do ditador, mas não se fala o embargo que a Venezuela sofre, né? E a gente também tem um péssimo exemplo na história do setor petróleo, que é a Holanda, na década de 60, descobre grandes reservas de petróleo e acaba praticamente quebrando o país, porque começa a acumular um grande volume de dinheiro e acaba com a economia nacional, acaba com a indústria e acaba praticamente morrendo como país, tendo que se reinventar novamente no início dos anos 80, dos anos 90. Então, a gente tem várias histórias para contar sobre isso e que a gente não consegue em poucos minutos, né? Então, tentar simplificar bem essa coisa do pré-sal, que é uma grande riqueza que a gente descobriu, que a gente ainda não sabe o tamanho disso, né? Nós ainda estamos avaliando qual o volume de petróleo que está envolvido nessas reservas do pré-sal. No início se falava entre 80 a 90 bilhões de barris de petróleo, já alguns falaram que pode chegar a mais de 300 bilhões de barris de petróleo, então é uma diferença entre um e outro bem grande, né? E que isso significa muito dinheiro, né?
E a gente tinha uma perspectiva, logo que a gente começou a fazer essa discussão sobre o pré-sal, ali no ano de 2007, 2008, 2009, quando foi o governo brasileiro assumiu o compromisso de fazer uma nova política para o setor petróleo, e aí mudar a legislação do setor petróleo por causa do pré-sal. O grande debate que a gente fez, principalmente com os políticos, né, porque a sociedade muito pouco se envolveu até na questão da discussão da legislação do setor petróleo, mas o grande debate que a gente levou foi o seguinte: nós não podemos transformar a riqueza do pré-sal na doença holandesa que aconteceu. Temos que fazer esse dinheiro voltar para a sociedade e não fazer uma concentração de dinheiro e acabar com a industrialização do país. Nós temos que fazer o que fez a Noruega, de promover a industrialização do país. E, inicialmente, foi o que se tentou fazer, né? Mas, infelizmente, como todo mundo viu aí, a questão da corrupção no país, ela não é uma novidade para ninguém, isso é histórico, né? Na história do país, a corrupção sempre esteve presente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Principalmente nesse setor petróleo. A gente viu que a possibilidade que a gente imaginava acabou sendo cortada por conta dessa questão da corrupção. E aí o impacto muito grande da Lava Jato acabou por, ao invés de punir corruptos, está punindo e vai punir por muitos e muitos anos o povo brasileiro, né? Essa riqueza do pré-sal, que às vezes a gente começa a falar, a gente acaba esquecendo que as pessoas às vezes não conseguem entender o que significa o pré-sal, como tu bem falasse, né? Pode ser tempero, né? Mas o que significa o pré-sal, né? A gente qualifica essa situação o seguinte: que posição geológica está o petróleo? Quando a gente descobre uma camada de sal no subsolo marinho, né? A gente não, os geólogos na época que estudavam, né? Na década de 70, começam a analisar, olha, tendo uma camada de sal aí, provavelmente embaixo dela tem alguma coisa, se em cima tem petróleo, bacia de Campos. Na década de 70 a gente descobre a bacia de Campos, grandes áreas de acumulação de petróleo, e começa a explorar o petróleo na bacia de Campos, né? Lá embaixo é capaz de ter mais óleo do que em cima, né? E a grande dificuldade veio que como é que a gente passa por esse sal? Porque, diferentemente do que a gente tem conhecimento, o sal, aquele produto duro, né, que a gente tempera a cozinha, o sal lá embaixo, ele é uma gelatina. Então, quando os geólogos começam a fazer o estudo do subsolo e tentam chegar para saber se tem óleo lá, o som que se propaga no solo para identificar o que tem, quando ele bate na camada de sal, ele se dissipa e eles não conseguem enxergar o que tem abaixo. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, nos anos 80, 90 e nos anos 2000, foi possível, então, para a Petrobras ultrapassar essa camada de sal. E aqui tem que ficar bem... as pessoas têm que entender, quando falam assim, a Petrobras não tem capacidade de explorar o pré-sal. Bom, o primeiro poço que perfurou a camada de sal e encontrou óleo, ele era uma sociedade da Petrobras, uma British Petroleum. E chegou a uma determinada profundidade e, como envolvia muito dinheiro, o custo estava muito alto para perfurar aquele poço, eles, nós não vamos mais investir aqui e estamos fora. A Petrobras decidiu, não, nós vamos ir até abaixo da camada de sal. E a insistência dos geólogos, dos engenheiros da Petrobras e da própria direção da Petrobras em continuar o projeto para identificar se aquelas dúvidas que se tinha, se tem óleo ou não tem óleo, de verificar se realmente tinha óleo lá, foi determinante para a gente encontrar essa riqueza. E quem se lembra das manifestações, principalmente dos ícones da direita, que diziam que
manifestaram uma ilusão dos esquerdistas, que era uma invenção, que era uma propaganda enganosa, né? E hoje a gente está vendo o que está acontecendo. Os países mais ricos, Estados Unidos, China, França, Alemanha e Inglaterra, estão querendo, de todas as formas, se apropriar do nosso petróleo do pré-sal, né? Então, essa insistência dos engenheiros, dos técnicos, dos geólogos da Petrobras foi que nos possibilitou descobrir, então, esse petróleo. E a capacidade de prospectar e de explorar esse petróleo do pré-sal não são dificuldades da Petrobras. Para a Petrobras, a dificuldade era ter dinheiro e ter tecnologia suficiente para ter estruturas funcionando nos campos de petróleo. Bom, pelo que a gente precisa de petróleo para sobreviver, nós consumimos hoje no Brasil em torno de 2.700.000, 2.800.000 barris de petróleo por dia. Em menos de 10 anos de produção no pré-sal, nós já estamos produzindo 1,5 milhão de barris por dia, pré-sal. E nós temos aí mais algumas plataformas para entrar em produção nos próximos anos, que vão agregar aí algo em torno de 700 a 800 mil barris de petróleo por dia, que a Petrobras já tem previsto de colocar e implementar a instalação em pré-sal. Por que a Petrobras não tem capacidade de produzir? Porque alguns não querem. Não é por falta de capacidade técnica, capacidade financeira. Se as pessoas ouvem até o próprio presidente da Petrobras dizendo que a Petrobras passa por dificuldades financeiras para pagar, está altamente endividada, mas esse endividamento é exatamente porque previa investimentos para colocar o pré-sal em produção e esses investimentos acabaram atrasando, né? Hoje ainda não tem o retorno previsto das estruturas que já eram para estar operando, e aí, por conta disso, a gente não está tendo retorno financeiro para pagar esse financiamento. Mas a Petrobras tem enfrentado essa questão financeira com, vamos dizer assim, com tranquilidade dentro das possibilidades que a gente tem no mercado. Então, o pré-sal para nós, o que significa? Significaria, eu falo sempre de uma forma muito duvidosa em função do que está acontecendo agora, né? Porque a riqueza que a gente previa transformar a riqueza do povo brasileiro, na realidade está acontecendo aquilo que aconteceu com a Holanda. O atual governo e o governo golpista do Temer estão provocando aí uma grande corrida para explorar o petróleo do pré-sal, e o dinheiro dos royalties do petróleo, principalmente, estão entrando na economia e estão fazendo com que a gente entre no processo de desindustrialização. Exatamente o contrário que a gente previa de navios, refinarias, plataformas aqui no país, estão fazendo tudo isso lá fora, e a indústria que a gente pretendia que crescesse no país, que é de tecnologia, para desenvolver ainda mais o pré-sal, ela está andando para trás. Infelizmente, o que a gente está vendo neste momento é isso. A grande redenção que a gente tinha do dinheiro do pré-sal para saúde e educação, eles estão entrando no caixa da União, né? Não se está desenvolvendo a indústria nacional como previsto. Fernando, nessa tua fala me surgiu algumas questões, eu estava aqui anotando. Uma delas é em que medida que a Lava Jato é responsável por esse desequilíbrio causado na Petrobras, né? Em que medida, até onde a Lava Jato foi um processo legítimo, né? Eu tenho até dúvidas hoje se realmente ela começou com um propósito legítimo. Hoje dá para a gente questionar isso, né? Vendo o que está acontecendo. Mas
supondo que fosse um processo legítimo, a Lava Jato, em que momento dela ela se extraviou, né? Ela perdeu o rumo e passou a contribuir para a destruição, para esse caminho de destruição da industrialização. Eu acho que bem no início. Porque quando o Sérgio Moro fala no processo da Lava Jato, ele cita como exemplo a Operação Mãos Limpas da Itália, né? E o processo da Operação Mãos Limpas lá, ele foi muito preciso na sua ação. O que ele fez? Ele identificou os corruptos, retirou os corruptos da empresa e colocou o Estado italiano a controlar inicialmente as empresas e manteve as empresas funcionando para manter o emprego da população italiana. O que aconteceu no Brasil com a Lava Jato? Eles impediram que as empresas continuassem funcionando, impedindo a manutenção dos contratos, rescindindo contratos vigentes, impedindo novos contratos e praticamente fechando as empresas que desenvolviam, vamos dizer assim, a engenharia nacional. Então, bem no início do processo da Lava Jato, já começou um ataque ao sistema produtivo do pessoal. Então, não teve muito tempo, não. Ele se perdeu no início, né? Na Itália, a primeira coisa, eles colocaram interventores do Estado para manter as empresas funcionando e garantindo o emprego da população, das pessoas que trabalhavam nas empresas. Aqui, o que se fez? Desempregou um amontoado de pessoas. As empresas de engenharia nacional, que, independente da corrupção, estavam fazendo lutas fora do Brasil. Por mais que eu não goste da Odebrecht, a Odebrecht construiu um polo petroquímico no México, competindo com empresas americanas. Aí uns vão dizer, com o empréstimo do BNDES. Claro, o BNDES financia... É o papel dele, né? É o papel dele, é um banco de fomento. É um banco de fomento, para desenvolvimento. Então, o que acontece? As empresas nacionais fornecem o serviço, o banco financia para que as empresas que contratam o serviço paguem e a empresa de prestação de serviço pague o banco. Eu ouvi algum tempo atrás, uma entrevista do ex-presidente do BNDES, que o Michel Temer nomeou na época lá, em que ele assumiu a função e mandou fazer um estudo sobre o BNDES, onde é que estava o dinheiro, os problemas que tinha, e o cara faz uma leitura e ele fala no programa do São Paulo aí, que é muito radical contra a PT, pessoal, esses partidos. O Foro Vila, de São Paulo. Marco Antônio Vila. O Marco Antônio Vila entrevistou o presidente do BNDES e o cara apresentou, olha, eu te mandei uma cópia do relatório, a investigação que nós fizemos no BNDES, e está aí. Todos os empréstimos do banco estão sendo pagos pelos contratados. Aliás, outro dia o atual presidente anunciou que ia abrir a caixa preta do BNDES, e quando a gente sabe que não existe caixa preta, né? Que isso foi uma conversa jogada já no meio já no mensalão, lá atrás, já começou a criar-se esse fantasma, que é para jogar areia, né? A gente sabe, é para jogar areia nos olhos, né, Fernando? Com certeza, com certeza. O BNDES ele tem uma função, ele cumpre uma função no sistema financeiro, diferente dos outros bancos comuns, né? E que eu tentei conseguir uma cópia desse relatório lá, mas não consegui. Mas deve ser público, não deve? Se entrar no site do BNDES, lá tem documento. O que não está disponível? As coisas que são segredo de instituições. Qualquer banco tem os seus segredos, qualquer empresa... É estratégico, né? Coisa que estratégico. Mas né? O relatório tem que ser público. Tem que ser público. Eu não consegui lê-lo, não consegui acesso, porque eu também não me dediquei para ir procurar. Mas é uma boa pauta essa para a gente. Poliana, anota aí. Essa é uma boa pauta para a gente. Porque ele está em pauta agora, o BNDES está em pauta. Pois é. E vê todos os demandos. E esse mesmo ex-presidente ouviu uma notícia no
na Zero Hora aqui de Porto Alegre, aqui um dia que eu estava lendo lá Zero Hora, e ele falando que, olha, eu já fiz isso, já defendi isso aí, que não tem caixa preta no BNDES. Está tudo lá muito claro para quem quiser olhar. Bom, eu olhei o que estava disponível. É que, na verdade, Fernando, o ataque foi guerra híbrida, né? Então, é uma guerra de comunicação, é diferente, foi um ataque de comunicação. Eles criaram esses fantasmas do BNDES, da Petrobras, da Odebrecht, que pode ter, sim, lá as suas, né, os seus lados obscuros, mas é o que você falou, a empresa como um todo não pode ser prejudicada por conta enfim, de problemas de contabilidade. Enfim, a empresa foi prejudicada e são empresas públicas, portanto, quem foi prejudicado foi o povo, né? Exatamente. E, na verdade, esses caras acabaram fazendo delação premiada e estão na rua e o povo está pagando, né? Passando por tudo isso. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.